ao versículo 7. Vamos entrar, então, aqui no nosso texto. Antes de mais nada, nós vimos na semana passada o chamado parecer de Gamaliel. Você lembra? A semana retrasada, na realidade. O parecer de Gamaliel. E vimos lá no versículo 38 e 39, quando pela segunda vez, né, os apóstolos, no caso aqui, primeira vez os apóstolos, na primeira vez lá no capítulo 4, Pedro e João foram presos, né? E agora os 12 estavam ali na presença, né? Deus fez toda aquela, libertou eles sem que eles pudessem ver. Quando eles se reuniram para prender, né, aliás, para julgar os homens, cadê os homens? Mandaram buscá-los no cárcere, lá eles não estavam. Então se levanta Gamaliel, pede para que retirem, né, os 12 diante deles, e ele começa a dar o seu parecer diante daquela situação. E ao final do seu discurso, do seu parecer, ele diz as seguintes palavras que nós temos aqui, no capítulo 5, versículo 38 e 39, quando ele diz: agora, pois, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá. Então, olha só um ponto que ele vai dizer para aqueles homens: olha, deixem esses homens de mão, né? Não façam mais isso. Porque ele cita lá no seu discurso dois exemplos. E os dois exemplos, né, que se levantaram, a partir do momento que os seus líderes foram mortos, o que aconteceu com eles? O movimento deles, as pessoas que seguiam a esses dois homens, eles o movimento acabou, eles se dispersaram. Isso. Só que, ao contrário, Jesus já havia morrido, né? Os apóstolos estavam pregando, as pessoas estavam ouvindo, estavam entendendo, estavam sendo restauradas através da obediência da palavra pregada. Então, o que Gamaliel fez em toda a sua sabedoria, já um homem idoso, ao transmitir isso? Olha, dai de mão a estes homens, deixai-o, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, o que vai acontecer? Vai acabar. E ele continua: mas se é de Deus, ou seja, se esse trabalho ele é de Deus, não vão poder o quê? Destruí-los, para que não sejais porventura achados o quê? Lutando contra Deus. E olha só o conselho que ele dá. E um ponto que a gente vai observar, lá no versículo 42, diz assim: o que fizeram os apóstolos após isso, né? Gamaliel dá o seu parecer, o Sinédrio concorda, mandam açoitar os apóstolos, soltam eles, versículo 42. Qual foi o resultado? O que fizeram os apóstolos? Versículo 42, 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Olha só. Então, eles se alegraram por se julgarem merecedores de sofrer afronta no nome de quem? No nome de Jesus. E o que eles fizeram? Continuaram. Por quê? Porque eles sabiam, o Sinédrio não, mas eles sabiam, né, através da revelação dada por Jesus, que eles estavam fazendo e cumprindo a vontade de quem? A vontade do Senhor. Passando, então, capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ver o resultado da propagação. E um ponto que vamos observar, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí um ponto que vamos observar, qual é o resultado? Vimos lá no 5:42 que todos os dias os apóstolos estavam pregando no templo, né? E o templo já não estava sendo suficiente, eles estavam pregando de casa em casa, eles não estavam cessando de ensinar e pregar a respeito de Jesus. E qual foi o resultado dessa propagação? Cresceu de tal forma que Lucas descreve no versículo 1 do capítulo 6, logo no início: ora, naqueles dias, que dias? Naqueles dias em que os apóstolos estavam ensinando no templo, estavam ensinando em casa, ensinando e pregando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Ou seja, multiplicando o número de
discípulos. Esse foi o primeiro resultado. O segundo resultado, de acordo com o versículo 1 ainda, houve o quê? A igreja cresce, as pessoas vão aumentando o número, né, de discípulos. Qual é um dos resultados que pode ocorrer? Pode haver justamente surgir problemas. Pode haver o surgimento de problemas, surgimento de obstáculos. E olha o que nós percebemos no versículo 1, na segunda parte. Houve murmuração da parte de quem? Dos helenistas. Contra quem? Contra os hebreus. E aí o ponto que vamos observar, quem seriam os helenistas? A palavra aqui, murmuração, também poderia ser traduzida, pegando a ideia do original, de queixas. Então, os helenistas começaram a se queixar, ou seja, a murmurar, a realmente levantar questão sobre o quê? No caso, vamos já dar uma olhadinha, mas o ponto para a gente poder entender quem seriam os helenistas. Na NVI, ele traduz os judeus de fala grega, ou seja, eram aqueles judeus que não eram nascidos, né, ali propriamente em Israel, ali em Jerusalém, na Galiléia, eram judeus fora, nascidos em outras nações. Só para a gente poder ter uma ideia, irmãos. Qual era o nome de um judeu helenista muito conhecido? Alguém pode dizer aí o nome de um judeu helenista que nasceu fora, né, do território de Israel, ali, da Judéia, da Galiléia, um judeu helenista muito conhecido no Novo Testamento, para facilitar. Começa com P, termina com Aulo. Paulo? Paulo, olha sim. aí, justamente. Olha só, um ponto que a gente viu lá no capítulo 22, versículo 3, né? Eu até citei na aula passada, diz assim, ó, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui foi instruído aos pés de Gamaliel. Quem foi esse? O apóstolo Paulo. Então, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, né? Ou seja, nasceu fora do território, seja da Judéia, seja da Galiléia. Ele nasceu em outra província, em outro país. Logo, o apóstolo Paulo, ele era um judeu helenista, conforme nós vimos, né, no relato dele em Atos capítulo 22, versículo 3. Então, um judeu helenista muito conhecido. Então, judeu helenista era justamente esse. Ele era nascido fora, né, do território de Jerusalém, né, ali de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, ok? Agora, pegando o versículo 1, qual foi a razão da murmuração? De acordo com o versículo 1, qual foi a razão da murmuração? Qual foi a razão da murmuração? O esquecimento das viúvas. Justamente. Foi deixado de lado quem? As viúvas. Deixa eu só aumentar meu áudio aqui. Pronto. Vamos passando aqui. Versículo 1 diz assim: porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa palavrinha distribuição diária, ela também poderia ser trocada por serviço diário. Por quê? A palavrinha distribuição aqui no original é diaconia ou serviço. E aí é um ponto que nós vamos assim entender dentro do contexto do capítulo 6, porque algumas pessoas falam que essas características aqui que vão ser trabalhadas no capítulo 6, versículo 1, né? Alguns dizem que são qualificações de diáconos. Precisamente, não seria correto ou exato nós afirmarmos são diáconos, não. Eles vão ser servos para uma determinada tarefa. Eles vão ser servos separados para um determinado fim ou serviço. Tanto é que aqui no 6:1:6 ele vai trabalhar isso. Ou seja, a murmuração, a razão da queixa por parte dos helenistas contra os hebreus, ou seja, os nascidos lá na Judéia ou na Galiléia, era porque estavam deixando de lado, né, no serviço diário, quem? As viúvas.
e aí um ponto que nós vamos observar, esquecidas na distribuição diária ou no serviço diário, por quê? Estava faltando atenção a quem? As viúvas. É provável que havia o quê? Muita gente. Então, lembra lá? Se converteram quase 3.000 pessoas, já no capítulo 4, logo no início ali no versículo 2, versículo 4, sobem para um número de quase 5.000 homens, e aí vai crescendo, está crescendo. E aí o que acontece? Pela grande demanda, alguns pontos estavam sendo deixados, né? Não de maneira, não diria assim, de maneira proposital, mas estava faltando um certo cuidado. Lembra? Quando nós iniciamos lá no capítulo 1, nós observamos que além dos 12, haviam cerca de quantos, mais ou menos, na Assembleia, daqueles que estavam juntos lá em Jerusalém? Cerca de 120 pessoas. Então, não era só o encargo dos apóstolos. Os apóstolos haviam recebido uma tarefa, né, de Jesus para quê? Para que fossem testemunhas, iniciando aonde? Em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, além deles, dos 12, haviam outras 120 pessoas. Ou, tirando os 12, tinham cerca de mais de 100 pessoas para o quê? Para amparar, para cuidar de determinadas situações que surgissem com o crescimento. Mas podemos observar que as viúvas estavam faltando atenção a quem? A elas. Ou seja, houve um certo descuido, né? Com quem? Com as viúvas. Podemos observar que esse descuido, como eu trabalhei o ponto lá a ideia da palavra distribuição ou diaconia, ou serviço diário, e qual era o serviço no qual as viúvas helenistas estavam sendo deixadas de lado. Era justamente versículo 6, capítulo 6, versículo 2, na distribuição ou no serviço das mesas. Provavelmente aqui era na sua alimentação diária, né? Então, estavam sendo deixadas de lado, né? Aí um ponto, como eu comentei anteriormente, provavelmente não era algo proposital, não foi de intencional, talvez um descuido, né? Porque é tanta gente, né? Por exemplo, se tem uma confraternização, se faz uma contagem de pessoas, e aí se tem, por exemplo, só um exemplo, irmãos, e aí, na hora da contagem das cabeças, lá tem algumas pessoas fora do auditório. Aí começa a se separar os pratos. E aí, papai, aparece 2, 3 que não estavam na contagem, estavam fora do auditório naquele momento. Foi de maneira proposital? Não, não foi intencional. Talvez foi justamente isso que possa ter acontecido, né? Então, o ponto é que a palavra estava sendo anunciada, pessoas estavam ouvindo, estavam se submetendo em obediência. Aqueles que obedeceram, né, que estavam ali de passagem por Jerusalém, porque estavam sendo preparados. Lembra quando Enio trabalhou lá em Lucas, quando ele falava sempre do livro de Atos, ele dizia que era um grande intensivão que estava sendo feito lá em Jerusalém, as pessoas sendo preparadas para quê? Para quando eles voltassem para casa, para a sua, assim, a província na qual ele era natural, elas pudessem fazer o quê? Propagar, falar, ensinar. Só que nesse período que eles ficaram, eles precisavam de cuidados diários. E aqui surgiu essa necessidade, pasme você. Talvez esse daqui poderia ser, se não tratado, poderia ser um grande problema para criar o quê? Uma divisão, um problema, um impedimento, um obstáculo na propagação do quê? Da palavra restauradora. Então, um ponto para a gente se entender, quando surgir problemas em nosso meio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar atenção, a gente precisa realmente, não podemos postergar, não, vamos dar, é algo que é insignificante, não, precisamos analisar. E aí a gente vai ver, pelo exemplo bíblico, como tratar essa questão. Somos nós que precisamos resolver. No caso aqui, quando eu digo nós, porque ao olharmos no nosso contexto, né, aqui vamos ver que é levado aos apóstolos, como nós vamos já notar. E eles pararam do objetivo, do foco principal, do objetivo principal, e eles pararam para resolver ou eles delegaram?
E é justamente que nós vamos o quê? Nós vamos observar. Continuando aqui. Lembrando, irmãos, alguma pergunta ou comentário, levante a mãozinha que eu estou visualizando aqui, tá bom? Ô, Sandro, Pode falar, Renato, mano. eu tô lembrando Moisés passou por esse mesmo caso, quando ele estava lá julgando, o sogro de Moisés chegou e disse, olha, não vai dar certo. Você é cansar você e o povo. O trabalho da igreja é equipe. Não tem como. Aí ele assim, faça o seu, mas não tem como. Tem serviço que tem no mínimo dois, três, dois, três. É, Esse isso mesmo. coletivo aí que, entendeu? Que vai dar certo. Valeu. Isso, obrigado, mano. E é isso mesmo. Pegando um exemplo, Renato, você falando, me lembrou, por exemplo, do DBF. Tem um professor que ensina, mas aí nós temos uma equipe, né? Tem irmãos que cooperam com o lanche, né? Quando ele é presencial, quando tem a formatura, então tem toda uma estrutura. E a beleza é justamente essa. Por exemplo, na última formatura que nós tivemos, os nossos irmãos, né, vão com a camisa, aí o pessoal identifica e fica impressionado, porque o contato direto ali no curso online é com o professor, com as duas irmãs que coordenam a sala, mas aí na formatura, no presencial, eles percebem o tamanho do quê? O tamanho do trabalho servil, né? As pessoas que estão envolvidas, e aí que é o ponto, né? Então, vamos observar aqui, continuando no capítulo 6. Então, ao surgir o problema, olha lá, capítulo 6, versículo 2. Então, ao surgir o problema, então os doze fizeram o quê? Qual foi a ação dos 12? Ao surgir o problema, então os 12 fizeram o quê? Convocaram Convocaram a a comunidade. Isso, seu Mindo. Convocaram quem? Os discípulos. Convocaram a irmandade. Para quê? Porque não eram só eles, né, que estavam lá para resolver essas questões. Eles tinham um objetivo. A gente vai ver que vai chegar lá na frente, vai surgir um outro problema lá no capítulo 15, e aí vamos ver que eles já não vão levar para a igreja, vão resolver ali entre a liderança, né, os apóstolos, os presbíteros que já haviam sido constituídos para poder ver essa questão, porque já era uma questão doutrinária. Aqui é uma questão que foi levantada que é justamente para não suscitar, né, suscitar indiferença entre helenistas e judeus, né, ali os hebreus de Jerusalém, da Judéia ou da Galiléia. Então, para que não houvesse essa divisão entre eles, eles vão levantar essa questão. E quem de fato vai tomar para si, vai ser repassado, vai ser delegado a quem? Né? Vamos ver que vai ser delegado à comunidade, ou seja, à irmandade. Então, eles convocam a comunidade dos discípulos, né? E o que eles fazem? Qual é a ação deles? Versículo 3. Qual vai ser a ação da irmandade? Aliás, a ação dos apóstolos em relação à irmandade. Nós vamos perceber que eles vão dizer para eles, versículo 3, que não é razoável, né? Não é razoável, vê lá no final do versículo 2, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Por que que não é razoável? Por que que não é sensato que eles abandonem? Já imaginou? Vamos voltar, e aí eu vou trazer alguns trechozinhos aqui de Atos, só para a gente recapitular. Por quê? Porque qual era a missão deles dada por Jesus? Nós vamos observar lá no capítulo 1, versículo 8. Observe aí comigo, capítulo 1, versículo 8. Jesus, por que que não é razoável eles abandonarem a palavra? Porque olha o que Jesus disse para eles no 1:8. Eles seriam testemunhas, né? Eles receberiam poder ao descer sobre eles o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Eles estavam sendo o que lá em Jerusalém? Testemunhas. Por que que não era razoável eles abandonarem a palavra? Porque Deus, por meio de Jesus, os escolheu para serem o quê? Testemunhas. Continuando, aqui no capítulo 4, versículo 20, quando Pedro e João,
estão lá diante do Sinédrio, Pedro e João, e aí os homens dizem, olha, não, vocês não podem falar, vocês não podem anunciar, né, em nome, né, este nome. E aí o que que eles dizem? Que isso não seria justo diante de Deus, ouvir a vós outros do que a Deus. E eles continuam, versículo 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se eles pararem para tratar esse problema, o que que eles vão fazer? Eles vão deixar de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Isso, como eles mesmos disseram para o Sinédrio, isso não é o quê? Isso não é justo. Então, por essa razão, eles precisavam fazer o quê? Continuar. Não abandonar o quê? Não abandonar a palavra. Olha, no mesmo capítulo, no versículo 29, lembra quando eles foram soltos? E aí eles procuraram os outros 10, e aí eles contaram tudo aquilo que havia acontecido na presença do Sinédrio. Então eles, em alta voz, começam a orar ao Senhor, e no decorrer dessa oração, o que que eles dizem? Capítulo 4, versículo 29. Concede aos teus servos que façam o quê? Que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Por que que não é razoável que eles abandonem a palavra de Deus? Porque eles rogaram a Deus para que Deus pudesse dar ousadia, para que Deus pudesse dar a eles coragem, para que eles fizessem o quê? Para que eles pregassem. Então, olha um ponto. Então, não seria sensato, não seria razoável eles abandonarem, já que eles estão pregando. Uma, porque Deus estabeleceu como missão, e outra, porque justamente eles rogaram a Deus para que Deus pudesse ajudá-los, né? Pudesse movê-los, dar ousadia, coragem para quê? Para que eles pregassem a palavra. Capítulo 5, versículo 21, lembra lá? Né? Quando eles foram presos, né? Na primeira Sandro, o prisão. José Augusto está com a mão levantada, mano. Vou já passar a palavra, vou já passar a palavra. Só um minutinho, irmão José. E aí, um ponto, eu só queria finalizar essa parte. Tendo, então, capítulo 5, versículo 21, quando eles são presos, e aí acontece tudo aquilo, lá no capítulo 5, né? Eles foram presos, estavam pregando, foram buscá-los, trouxeram, jogaram eles no cárcere, iam julgar no dia seguinte. O que que Deus fez? Deus os libertou. E o anjo de Deus disse para que eles fossem e anunciassem. Versículo 21 do capítulo 5 diz o seguinte: tendo ouvido isto, olha lá, tendo ouvido o quê? Aquilo que o anjo havia falado para eles. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, fizeram o quê? Entraram no templo e ensinavam. Então não era razoável eles abandonarem a palavra. Por quê? Porque Deus estava trabalhando em diversas situações para quê? Para que eles continuassem, para que eles persistissem. Por quê? Aquilo que Jesus falou para eles no capítulo 1, versículo 8. Porque recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. E o que que eles estavam sendo? Testemunhas. Pode falar, irmão José Augusto. O Glórias, maravilhoso como você tem apresentado através do Espírito, Alessandro. E realmente a palavra é a principal sustentação entre nós. E homens que foram preparados para isso têm muito a enfrentar e muito a trabalhar para apresentar a palavra para nós. Então, da mesma forma, hoje, né, questões como essas, que parece até corriqueira, parece até simples, mas podia, sim, atrapalhar a pregação da palavra e, consequentemente, atrapalhar todo mundo, atrapalhar todo o serviço da igreja. Então, hoje nós temos que estar atentos para esses homens que executam funções diversas na igreja, para apoiá-los para o nosso próprio bem e nós também buscarmos fazer tantas coisas, porque são muitos serviços, né? É o de direção, é o de coordenação, é o do presbítero, é o do diácono, é o do evangelistas e outros dos obreiros. Então, por que isso? Porque tem muito trabalho, tem muito trabalho, tem muito mais trabalho.
de forma que todos nós podemos nos ocuparmos, né, com a nossa mente ocupada, estaremos garantindo estarmos justamente ligados à palavra, né, ligados uns aos outros. Então, glória a Deus, que maravilha. Amém, irmão. E um ponto que a gente observa, né? Que Deus, por meio de Jesus, os direcionou. Então, não seria sensato, né? Eles terem sido escolhidos, terem sido preparados. Lembra lá em João, ele trabalha isso muito bem ali, 13, 14, 15, né? Que Jesus disse que eles receberiam, né? O entendimento, tudo aquilo que ele falou, o Espírito Santo os faria lembrar para que eles pudessem anunciar. E o que eles estão fazendo? É justamente isso que eles estão fazendo nesse momento. Então, quando surge o problema, precisamos entender qual é a prioridade, né? Precisamos entender qual é a prioridade. Para quê? Para que justamente a ação ela seja efetiva. E aí é um ponto que nós vamos observar. Versículo 3, a ação dos apóstolos, em relação a isso, qual foi? Primeiro, eles delegaram a responsabilidade. Eles delegaram. Delegaram a quem? Lá no versículo 3 nós observamos, né? Mas, irmãos, escolhei. Quem é que vai escolher? É a Irmandade. Quem é que vai escolher? É a Irmandade. Não partiu da Irmandade, né? A queixa, né? A murmuração, como é citado aqui na revista aí atualizada. Então, não partiu da igreja, não partiu da comunidade. Então, o que eles precisam fazer? Os apóstolos conscientizam que eles precisam ter a responsabilidade para quê? Para escolher. Mas é para escolher qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma? De modo nenhum. De modo nenhum. E observe comigo, no versículo 3, eles estabeleceram os critérios. Não era de qualquer jeito. Aí alguém para e pensa assim, irmãos, espera lá, Sandro, mas era só para servir as mesas. É algo simples. É como se eu e você estivéssemos numa confraternização e aí a gente vai encarregar pessoas para ajudar na hora da distribuição, no serviço das mesas. Só que a gente pode observar no contexto que isso é extremamente o quê? Importante. Alguém pode dizer, não, mas é um serviço muito pequeno. Mas olha o dano que isso poderia causar entre os hebreus, judeus hebreus e os helenistas, os de fala hebraica e os de fala grega, só para ficar claro. Então, aí a gente pode perceber que todos os serviços, que as tarefas realizadas dentro do corpo, na comunhão, elas são o quê? Elas são importantes. Pode falar, Paulo. PC. Ô, irmão, isso faz lembrar o próprio momento onde Pedro fez a escolha de mais um, lá em Atos 1, né? Mais um dos apóstolos, né? Tinha que ter determinadas estabelecimentos, né? No caso, ter visto o batismo de João Batista, ter acompanhado Jesus e tudo que ele passou até a morte e a ascensão dele, né? Então, a gente vê que para tudo tem os critérios estabelecidos nas escolhas, né? Como você está colocando aí. Isso mesmo, mano, isso mesmo. Então, os critérios, como a gente vai observar, olha comigo aqui. A priori, eu selecionei 3, a gente pode achar muito simples, mas é algo que precisa ficar fixo, né? Olha lá, primeiro, era necessário que esses que fossem escolhidos, eles serem o quê? Serem discípulos. Olha o que ele diz no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, dentre quem? Dentre os discípulos. Dentre aqueles que estão aonde? Na comunhão. É para escolher fora da comunhão? Não, não é para escolher fora da comunhão. Por quê? Porque alguém que não é da comunhão, alguém que não é restaurado, alguém que não obedece à palavra restauradora de Jesus. Se eu e você, né? Se um discípulo casado, ele recebe ou ele pede um conselho de alguém que não segue a palavra do Senhor, a palavra restauradora, será que essa pessoa vai dar um conselho conveniente, sensato, baseado de acordo com o princípio bíblico? De modo nenhum. Por quê? Porque ele não conhece a vontade
de Deus. Deu para entender? Ele vai, não, já acho que é melhor você deixa, né? É melhor se livrar. Então, vai dar conselhos inadequados. Por quê? Porque justamente ele não conhece a palavra restauradora, ele não conhece o princípio, né, estabelecido pelo Senhor através da sua palavra. Então, era necessário que esses que fossem escolhidos fossem da comunhão dentre os discípulos. Continuando, eles precisavam ser homens. E aí nós percebemos no versículo 3 que eram 7 homens. Então, era para ser da comunhão e especificamente eram para ser homens, para exercer o quê? Essa tarefa, este serviço. Pegando uma palavra, né, do contexto aqui, a ideia de diaconia, serviço, né? Então, a palavra, o termo mais utilizado ao invés de diáconos, o termo mais adequado seria servos. Servos com que finalidade? Né? Para justamente servir as mesas. Continuando, em terceiro, eram necessários os homens, que esses 7 homens, esses discípulos, né? Esses 7 discípulos, eles tivessem boa reputação. E aí o termo no original trabalha uma ideia bem interessante. Eles precisavam ter o quê? Bom testemunho. Eles precisavam ser pessoas, discípulos, homens íntegros. Por quê? Para que não houvesse distinção. Né? Então, ele precisaria trabalhar de maneira idônea, né? Com bom testemunho, de maneira íntegra, com integridade, né? Não fazendo distinção, não fazendo acepção. Então, ele precisava ter essa boa reputação. Agora, olha o ponto. Será que essas questões, a igreja não precisava, as pessoas, os discípulos ali, não precisavam ver as atitudes dos homens? Sim, eles precisavam já observar. Então, provavelmente, aqueles que seriam escolhidos, ao ver as características, os critérios estabelecidos ali no contexto de Atos 6, isso ressaltava aos olhos. Era visível a quem? A Irmandade. E observe bem, ele fecha dizendo que eles precisavam ter boa reputação e precisavam ser cheios do quê? Do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, homens sábios, homens que olhavam para eles e viam que o cheio aqui, lembra quando nós vimos Pedro e João, lá no capítulo 4, quando vai iniciar, diz que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E aí Pedro começa a falar, né? E começa a mostrar a verdadeira vontade do Senhor a respeito de quem? A respeito de Jesus. Ao ponto que o Sinédrio reconhece que aqueles 2 homens, apesar de serem incultos e iletrados, eles haviam estado com quem? Com Jesus. Ou seja, eles viram, né, através da forma como Pedro se expressou, as palavras que ele utilizou, o arranjo, né, eles associaram Pedro a quem? A Jesus. E aí vem um ponto. Esses homens, ao serem cheios do Espírito, precisavam, nas atitudes do dia a dia, no cotidiano deles ali, eles mostravam que estavam sendo movidos de acordo com a vontade de quem? Deles mesmos? Não. De acordo com a vontade do Senhor. Através do quê? Através do Espírito. Então, mostrava que eles eram homens sábios e homens que faziam, que agiam de acordo com aquilo que a palavra, que aquilo que estava sendo ensinado a eles, estavam agindo de acordo. Então, não era aí alguém diz, é uma tarefa simples, mas olha só o critério, a importância de alguém dizer assim, essa pequena tarefa, mas olha a relevância, olha o que poderia causar no meio da Irmandade se isso não fosse tratado da maneira como foi tratado. E é um ponto que a gente precisa observar. Continuando. Ainda na ação dos apóstolos, eles continuam. Ao final do versículo 3, então, aos quais quem? Aos 7, né? A esses 7 discípulos cheios, né? De boa reputação e cheios, né? Do Espírito Santo e de sabedoria. Então, a estes homens, o que eles iam fazer?
eles iam encarregar o quê? Este serviço. E qual seria o serviço? Justamente o servir as mesas, né? O serviço das mesas, ou seja, para levar, para auxiliar ao quê? Ao alimento, né? A condução do alimento a quem? Às viúvas, né? À irmandade. Continuando. E o dia a dia da pregação. A igreja, então, ao ter sobre eles, né? A delegação, ou seja, foi passado por parte dos apóstolos a irmandade, a responsabilidade de escolher e o dia a dia da propagação. O que fariam, de acordo com o versículo 4, o que fariam os propagadores, no caso aqui, os apóstolos, versículo 4. O que fariam os apóstolos, versículo 4? Se dedicaria ao ministério e à oração, né? Ministério da palavra e oração. Isso. Então, olha só. E quanto a nós, olha lá a expressão que eles fazem em relação à irmandade. Então, vocês vão, escolham, nós vamos encarregar esses homens a essa tarefa. Olha, então, a igreja escolhe, certo? Os homens que forem escolhidos vão cuidar deste serviço, e enquanto a nós, eles vão fazer o quê? Eles vão se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Agora, em que momento eles descobriram que a oração é importante? Será que eles descobriram isso quando eles estavam no dia a dia com Jesus? Todas as vezes que Jesus se retirava e ia orar, eles viram o exemplo de Jesus. Só que eles passaram, né, a gente pode perceber pelo decorrer de Atos, ao ver a importância da oração, lá desde o capítulo 1, né, quando eles fazem a oração, a escolha, percebemos que eles percebem o quê? A ação de Deus, o ouvir de Deus quando? Quando eles buscam a Deus em oração. Então, eles entenderam, a partir do momento que eles tiveram, da parte de Cristo, a delegação de quê? De testemunhar, eles enxergaram a importância do quê? Da oração. Então, por essa razão, eles se consagraram, se separaram, tiravam um tempo durante esse momento de pregação e ensino da palavra, eles tiravam um momento para o quê? Para orar, para orar. E também fazer o quê? Ministrar a palavra. Pode falar, irmã Maria Helena. Desculpe, irmão, eu não estava conseguindo entender se as viúvas estavam reclamando. Eu entendi a princípio que elas gostariam de fazer esse serviço, mas não, eu acho que daí com a distribuição, eles encontraram 7 homens que iam fazer esse serviço. Isso. E quem escolheria era a Irmandade. Sim, mas elas não estavam reclamando, então, porque elas gostariam de fazer o serviço, é porque elas não estavam recebendo o serviço. Isso, elas não estavam recebendo, elas não estavam. Por isso que eu citei logo no começo que a demanda era justamente porque talvez elas não estavam sendo alimentadas, o alimento diário, né, o serviço diário das mesas não estavam chegando até elas. E aí foi levantado esse problema, essa queixa, né? Sim, porque aqui você pode entender que elas gostariam de estar fazendo esse serviço e não estavam fazendo, esquecidas na distribuição diária, na execução dos serviços, poderia se entender desta forma, mas aí eu entendi, eu já reli e já entendi. Tranquilo. Muito obrigada. Tranquilo. Por isso que eu assim, entendo, por exemplo, nessa releitura, usando o contexto que o Enio nos ensinou, como já comentei para os irmãos, já confessei para os irmãos, eu tenho reaprendido, né, por meio desses estudos que a gente tem tido, né, tendo uma clareza de maneira contextualizada e ajuda no aprofundamento, né, de ter essa clareza para transmitir para as outras pessoas. Então, eu fico assim, espantado com a beleza da palavra, como a gente sabe, né? A gente vai morrer e não vai aprender tudo, porque essa é a grande beleza e a maravilha de Deus através da sua palavra. Muito obrigado, irmã Maria Helena. Então, continuando, eles se separavam, eles iam se consagrar.
tirar um momento durante o dia para quê? Para orar, mas, no entanto, também eles iam continuar ministrando o quê? A palavra. E é um ponto que precisamos entender. Na propagação do reino, né, na propagação da palavra restauradora, precisamos ter duas bases. A base da oração, mas também a base da ministração. É o contato com Deus, a comunhão com Deus, buscando em Deus o atendimento daquilo que daquilo que nós precisamos, mas também buscar o aprendizado, o nosso alimento do estudo hoje, para que também a gente possa ir e anunciar para quem? Para os nossos irmãos, mas também para o quê? Para aqueles que ainda não conhecem a vontade do Senhor. Continuando. E aí, quando eles declararam isso, versículo 5, perceba comigo. Olha só. Então, as palavras, o parecer dos apóstolos, versículo 5, agradou a toda comunidade. Por quê? Porque eles viram, né? Eles se viram, né, como pessoas que tinham relevância, importância. Por quê? Porque foi dado a eles a responsabilidade de escolher os homens. E eles também entenderam que, de forma nenhuma, os apóstolos poderiam parar de fazer aquilo que eles foram escolhidos para fazer, para atender essa demanda. Então, eles viram a importância que eles deram, tanto é que eles delegaram a Irmandade, e a igreja também se viu na responsabilidade, na importância da escolha, para poder justamente atender aquilo que surgiu no seu meio. Por isso, agradou a quem? Agradou a todos. Continuando. Versículo 6. Aliás, versículo 5, perdão. No versículo 5, antes de chegar no 6. Versículo 5. Olha o que ele diz. O parecer agradou a toda a comunhão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E aí um ponto que nós vamos ver é que eles, ao apresentarem diante dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram? Versículo 6. Os apóstolos oraram, né? Oraram por quem? Oraram por estes homens. Era importante? Era muito importante. Poderia causar problema? Poderia causar problema. Mas Deus, né, por meio do Espírito, justamente ajudou os apóstolos a poderem resolver da melhor maneira possível, sem impedir, sem impactar de maneira direta o objetivo que Deus estabeleceu para cada um deles. Pode falar, irmão Sérgio. Só, antes de chegar lá, né, irmão, como tu disse, que eles receberam poder ao impor as mãos, né, os apóstolos impor as mãos. Mas antes, algo que me chama a atenção é quem foi escolhido as pessoas. Eles não eram judeus, tanto é que um aqui fica bem especificado que o Nicolau era um convertido ao judaísmo. Então, ele não... Aqui eles eram todos de fala grega. Todos eram todos gregos que foram escolhidos. Já foram escolhidos de propósito para as irmãs lá não reclamarem. Não, das viúvas lá que estavam sendo esquecidas. Né? Porque provavelmente era um contingente maior, né? Provavelmente o contingente de fala hebraica era maior do que o contingente de fala grega, né? Exato. E depois os apóstolos estavam fora do seu local, né? Porque até esse momento quem servia toda aquela comunidade, as mesas, eram os próprios apóstolos, eram os 12. Né? Então, ficou todo deslocado a coisa. Mas, graças a Deus, que foi arrumado, né, a tempo. Um ponto só para esclarecer, irmão Sérgio, provavelmente não eram os 12, né, que serviam à mesa. Porque, lembra, provavelmente tinha aquela multidão, modo de dizer, tinha um contingente de 120. Lembra quando eles vão escolher Matias, lá no capítulo 1? Tinha cerca de 120 discípulos. Então, me passou pela cabeça, né, Alessandro? Que não seria só seriam os discípulos dos apóstolos, né? Isso. Então, aí talvez nessa correria, né, desse contingente que ia aumentando vez após vez, por isso que eu citei logo no início, talvez não foi de propósito, foi um descuido.
Lembra que eu até citei de uma confraternização, alguém contou aqui, saiu 5, se ausentou do auditório, aí a pessoa contou ali, estava faltando 5, não percebeu, contou, preparou 5 pratos a menos, porque contou pela quantidade que estava no auditório. Aí, na hora de servir, faltou 5, aí, mas foi de má fé que... Não, não foi de má fé, foi naquela uma situação que surgiu. Então, talvez nessa correria foi um descuido, né? E aí, por parte dos irmãos, mas o ponto é que isso poderia gerar um problema grande entre Grande, eles, grande. desastroso, só que foi Eu também, tratado. o que fica, me passa pela cabeça, me passou, né, Alessandro? Além desse grande exemplo que deu aí, é daquelas pessoas que são acanhadas, das pessoas não chegarem e não servirem elas, mas e elas também não pedirem, né? Não pedirem, então, né? Às vezes até ficado talvez meio intimidada por causa das viúvas Uhum. que eram maiores de falar, era hebraica. Então, tem toda uma circunstância que talvez a gente nem consiga imaginar, né? Mas o fato foi esse, né? Sim, O fato que ocorreu foi esse, mas houve uma grande solução. sim, Esse também foi outro fato, né? sim, Obrigado. sim. Eu que agradeço também, irmão Sergião. E aí, como a gente pode perceber, então, ao tratarem o problema, né? Ao tratarem, eles é levada a questão os apóstolos delegam a Irmandade escolhe os homens, e como o senhor bem observou, todos eles, né? Helenistas, judeus helenistas, né? Então, resolveu o problema. Ao tratarem o problema, olha só o versículo 7, lá no início. Crescia a palavra de Deus, e aí que está o ponto. Quando surgem no nosso meio problemas, por que precisamos trabalhar, ver a situação e poder trabalhar, resolver, tratar, para que não impeça o crescimento, para que não impeça o quê? O desenvolvimento, para que não impeça a propagação da palavra, para que não quebre ou abale a comunhão. Então, o problema precisa ser o quê? Tratado. Então, ao tratar o problema, ficou tudo resolvido. Aquilo que poderia causar uma situação delicada no meio deles, resolveu. E aí, o que a propagação, os apóstolos entenderam qual era o objetivo, né, deles, continuaram pregando e orando, ensinando e orando, pregando e orando. Resultado, crescia a palavra em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos. Se você observa lá no versículo 1, ora, naqueles dias multiplicando-se o número de discípulos. Olha lá, era multiplicação em cima de multiplicação, versículo 7. Então, estava crescendo, né? De maneira, assim, como eu posso dizer assim, geométrica, não é? Estava crescendo em questão geométrica, multiplicação em cima de multiplicação. E olha só, crescia a palavra, porque eles não pararam e não deixaram de lado o objetivo principal. E olha só, eu diria assim, o bônus, né, de eles poderem tratar a questão, por quê? Porque os doutores, os letrados, ao olharem de fora para dentro, viram a ação de Deus. Lembra nas palavras de Gamaliel? Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Ao verem a qualidade do ensino, ao verem por meio do ensino, né, transparente, a prática, a obediência, a exatidão, e além de tudo isso, a manifestação do poder de Deus, o que eles fizeram? Eles não lutaram contra Deus. Eles se submeteram em obediência. Por quê? Porque justamente a igreja estava crescendo, estava se desenvolvendo, os problemas estavam sendo tratados, e o que Deus estava fazendo? Deus estava abençoando, ou seja, as pessoas estavam enxergando, estavam se submetendo ao quê? À palavra do Senhor. Diga, irmão José Augusto. Por glória, eu vou ser breve, Alessandro. Veja que infinito exemplo de Gamaliel na segurança do que Deus tem a fazer. Ele disse, olha, se essa obra não é de Deus, logo se acabará como tantas se acabaram. Isso. Enquanto que, se ela for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus.
E por que a lógica? Eles eram mestres da lei, na fé dele, eles tinham que fazer o que eles estavam para fazer e não se ater a coisas que talvez não tivessem importância. Exemplo para nós. Muitas vezes a gente tem que nos concentrarmos em pregar a palavra e não estar em confronto com outras pessoas que pregam coisas diversas. E muitas vezes até nós estamos preocupados com os de dentro da própria igreja. Às vezes a gente termina até, eu falo por mim também, causando até um choque dentro da igreja de tão preocupado que está. Às vezes nos falta a fé em relação ao procedimento de alguns irmãos, achando então que a gente tinha que tomar uma providência, quando na verdade, às vezes a gente vai causar um problema pior, e é Deus que toma conta de tudo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Paulo César. Ô, amado, é interessante, né? A gente lendo aqui, e você acabou de citar aí sobre a oração, né? O irmão Sérgio, ele fez um comentário dentro desse mesmo versículo aí, acho que tu passou meio por cima, acabou não falando, da imposição de mão dos apóstolos sobre esses discípulos, né? E a partir disso, eles recebem, né, o Espírito Santo, esse poder que os próprios apóstolos receberam, né? Isso. Então, a gente, até mesmo no comentário do irmão aí, o irmão José acabou de fazer, que hoje, nos dias de hoje, as pessoas buscam passar coisas que realmente elas não têm esse poder, porque esse poder era dado com a posição de mão dos apóstolos. Então, o que a gente vê aqui depois, mais para frente, quando Estevão, né, cheio de graça e de poder, Isso. né, realiza prodígio, né, e grandes sinais entre o povo, né? Logo para frente, né? Não sei se você vai chegar nesse ponto ainda hoje, que eu acho que não vai dar tempo. Não, Mas, não, hoje não. mas é importante a gente observar esse ponto, né? Da oração, né? A gente vê a atitude do Senhor na oração dos apóstolos, quando eles foram escolher Ananias, e nesse momento aqui, onde eles escolhem, porque tinham vários discípulos, mas nem todos tinham esse poder que Isso. iriam exercer depois, que foram realizados a imposição de mão dos apóstolos. Então, a gente vê hoje o religioso fazendo coisas aí que não tem como fazer mais, né? Eles não receberam essa imposição de mão dos apóstolos para ter esse poder. Isso. Por isso que a gente tem que crer nessa palavra que está aqui, observar tudo, né, amado? Observar tudo como, né, nos devidos, né, pontuação, tudo bonitinho, para poder estar bem ciente e estar com essa fé acrescentada em nossa vida, né? Isso mesmo, Paulo. Fazer que nem quando a gente está no Êxodo, Gênesis, né? Quando a gente fala, dando spoiler da aula da semana que vem, eu vou trabalhar essa questão da imposição de mão na semana que vem, mas relaxa, tranquilo. Eu vou trabalhar esse ponto porque a gente vai ver que Estevão, assim como o Filipe, lá no capítulo 8, ele vai agir de uma maneira distinta. E aí a gente vai ver por quê. Provavelmente o ponto de partida é essa imposição de mãos, que não foi somente para a questão do serviço, né? Mas também para receber outros dons, né? Tá bom? Obrigado, Paulo, pelo comentário. Para a gente finalizar, irmãos, né, tem uma aulazinha agora às 9 horas ali do irmão Allen, só para a gente não chegar tarde, para a gente concluir, então, a restauração, ela continua em nossos dias, correto? E aí um ponto, né, dentro desse que a gente trabalhou aqui no decorrer da aula de hoje, ao surgir um problema, ao surgir um obstáculo durante a propagação, o que a gente precisa fazer? É necessário tratar para que não atrapalhe a propagação da restauração. Entendeu? Um missionário na década de 90, em Manaus, dizia muito, às vezes, quando nós não tratamos os problemas, a gente empurra com a barriga, eles vão crescer de tal forma que a gente vai precisar parar tudo e gastar tempo para poder resolvê-los. E aí é um ponto que a gente precisa justamente evitar. Olha o que os apóstolos fizeram. Eles poderiam dizer, não, é só um detalhezinho, vamos continuar. De modo nenhum. Eles pegaram, deram aquela pausa, posicionaram os irmãos, ou seja, eles delegaram, esclareceram, delegaram, deram os critérios e deixaram em cargo de quem? Deles. Eles escolheram. O que eles fizeram? Eles impuseram as mãos, oraram por esses irmãos e eles passaram a trabalhar. O resultado de tudo isso
crescimento. Por quê? Porque a obra não parou. E aí que está o ponto. Precisamos enxergar os obstáculos e precisamos tratar. Porque, né, pode ser a ideia de uma bola de neve. Já viu naqueles filmes, desenhos, a bola de neve? Pode ser muito pequenininha, mas na medida que ela vai passando, ela vai rolando, né, montanha abaixo, o que vai acontecendo com ela? Ela vai aumentando. Então, o problema pode chegar de uma tal forma, de um tamanho tal, que ela pode o quê? Destruir vidas e o trabalho do Senhor. Então, para que isso não aconteça, o que a gente precisa fazer? Precisamos tratar, para que justamente não possamos continuar o quê? Pregando, anunciando a palavra de quem? Do Senhor. E aí, para a gente fechar, ao tratar aquilo que poderia atrapalhar, os apóstolos focaram em quê? Na oração e na pregação. Focaram na pregação e na oração. Por quê? Porque o problema já foi tratado. E é o que diz, e Deus restaurava. Quem? A sua igreja. Restaurava vidas, porque se multiplicava. Muitos discípulos, né? Iam sendo acrescentados ao reino. Deus, ele restaura hoje. Por isso que eu e você, como aqueles que já estão debaixo da restauração do Senhor, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de ensinar, não podemos deixar de levar a palavra. Por quê? Porque justamente precisamos conduzir, levar, anunciar, para que pessoas possam ouvi-la, possam ter entendimento, possam obedecer e, através da obediência, possam ser restauradas por quem? Pelo Senhor, assim como eu e você. E aí eu cito a seguinte situação, para a gente encerrar. Já imaginou se a pessoa que te anunciou a palavra, que você ouviu, entendeu e se submeteu em obediência, se ela tivesse ficado calado, onde você estaria hoje? Deu para entender? Então, nós não podemos ficar calados, precisamos anunciar. Surgirão problemas, vamos resolver e vamos continuar anunciando a palavra do Senhor. Agradeço a presença dos irmãos, agradeço a participação de todos e passar para o nosso irmão Renato para ele nos conduzir na oração final. Muito obrigado, irmãos. Continuemos firmes. Pode falar, Renato, com você, mano. Amém, irmão. É que nem você fala sempre, antes de fazer um trabalho que nem o BDF, ou seja qual for, planejar, ó, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, para na hora não ter que parar para dar esses conselhos, entendeu? E orar bem antes, né, para que tudo dê certo. Vamos orar. Amém. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Graças à sua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. Ó Pai, nos ajude para que não tenha nenhuma murmuração entre nós, nenhuma queixa. Que nós sejamos crentes maduros cada dia mais, para que seu evangelho não seja interrompido a pregação. Sabemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano. Se não pregarmos, não vai haver salvação. Obrigado para o nosso irmão Sandro, que está sempre se preparando cada vez mais para nos transmitir com todo esse amor. Nos ajuda a aprender, para pôr em prática e amarmos cada vez mais. Nos ajuda, Senhor. Obrigado e nos dá uma boa noite. Em nome de Jesus, que oramos sempre já agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a Amém. todos. Obrigada, Alessandro. Obrigado, Sandra. Paulo Boa Sérgio. Graças a Deus. Lindo. Boa noite, Ju. Boa noite, noite. Samara. Boa noite, Lica. Boa noite. Boa noite.